Alô, meu amigo aposentado. Alô, minha amiga aposentada. Como vocês estão? Pessoal, é mais uma vez um grande prazer estar aqui com todos vocês. Eu sou o Dr. Diego Londra, especialista em Direito Previdenciário, e hoje nós estamos aqui para falar quais são os próximos passos da revisão da vida toda. É isso mesmo. Para você que está acompanhando já o canal, está acompanhando o julgamento, sabe que o processo foi destacado pelo ministro relator Alexandre de Moraes. E para você que não está acompanhando como que está o processo, o que aconteceu, eu vou dar um panorama bem rápido, bem geral aqui para nós entrarmos no tema. Olha só, vamos lá, todo mundo aqui. O julgamento da revisão da vida toda, ele começou faz bastante tempo já, mas ele foi votado, o recurso extraordinário, em dezembro de 2022. Em dezembro foi votado pela aprovação da revisão da vida toda. Na verdade, foi um voto contra o recurso extraordinário do INSS, que nada mais é do que a aprovação da revisão da vida toda, conforme o STJ já tinha decidido. Foi votado em dezembro de 2022, o acórdão saiu agora em 2023. Saindo o acórdão do recurso extraordinário, o INSS entrou com embargo de declaração. O que é isso? É um recurso para corrigir omissão, contrariedade ou obscuridade. É meramente para discutir isso aí. Mas qual que foi o intuito do INSS ao apresentar esses embargos? Ele queria, num recurso inadmissível, mudar a decisão do STF. É isso mesmo. Ele falou o seguinte: olha, o primeiro ponto, que não tinha sido respeitado a reserva de plenário lá no STJ, ele queria uma nulidade. E o segundo, ele queria uma modulação de efeitos, porque iria causar um abalo econômico aí nos cofres da União, o que todos nós sabemos que é mera balela, sem qualquer fundamento jurídico. Então, os embargos de declaração foi pautado a primeira vez, começou o julgamento, o ministro novo que entrou, o último ministro que entrou no STF, o ministro Cristiano Zanin, pediu vista do processo. O que é a vista? A vista é um pedido para ele falar: olha, eu não tenho condição de julgar agora, estou entrando agora e eu preciso de mais tempo para analisar. Passaram-se quase 3 meses, o tempo regimental do pedido de vista. Ele devolveu o processo e foi marcado o julgamento para a semana do dia 24 de novembro até dia 1º de dezembro. E apresentou um voto extremamente prejudicial para a revisão da vida toda para os aposentados, falando que, olha, realmente houve uma nulidade lá, que o STF não tinha se manifestado sobre isso, que o STJ ele violou uma cláusula lá da Constituição e o processo tem que ser todo anulado. Meus amigos, o processo já foi discutido, já foi vencido, já foi rediscutido, em todas as instâncias estamos ganhando, e agora vem o ministro aqui e fala que o processo está todo nulo, que o processo não vale nada. Você acha isso certo? Com certeza não, mas teve ministro também que apoiou a decisão do Cristiano Zanin. Quem que são esses ministros que apoiaram aqui a decisão do Zanin? O Roberto Barroso e o Dias Toffoli. Os dois ministros acompanharam a divergência proposta pelo ministro Cristiano Zanin, tá? E em contrapartida a isso, fala: não, o processo aqui está inteiro regular. Essa cláusula já foi discutida no julgamento no recurso extraordinário e já ficou vencida pela maioria. A maioria decidiu pela regularidade do processo, então já foi discutido. Então não tem uma obscuridade, não tem uma contradição aqui acerca dessa violação da cláusula do julgamento lá no STJ que aconteceu em 2019. Então, quem que foi a favor da regularidade falou: não, tá tudo certo. Ministro relator Alexandre de Moraes, que é um grande defensor da revisão da vida toda. Ministra Rosa Weber, que aposentou, mas já deixou o voto vogal dela, ela sabendo que ia sair da aposentadoria, que não teria outra chance de iniciar o julgamento e votar nesse tema, ela já deixou o seu voto lá muito sabiamente, conforme eu vou falar para vocês aqui a pouquinho.
Também votaram a favor ministro Edson Fachin e ministra Carmen Lúcia. Então nós temos 4 votos pela regularidade do processo. Mas diante do cenário atual, diante dessa falsa conclusão, dessa equivocada conclusão que o ministro falou, opa, pera lá, esse processo aqui, ele é nulo, o ministro Alexandre de Moraes, de uma forma bem ciente do que estava fazendo, pediu destaque do processo. E o que é esse destaque? Ele destacou o processo do julgamento no plenário virtual, certo? O julgamento virtual que começou, ele destacou para ser discutido esses embargos lá agora no plenário do STF. Então, meus amigos, esse julgamento vai ser reiniciado lá no plenário do STF. Então, vai ser marcado uma data e reiniciado. Vamos lá, coloca para mim aqui na tela. Aqui nós estamos diante do recurso extraordinário 1.276.977. E aqui o destaque do ministro Alexandre de Moraes. Vamos todo mundo ler comigo aqui? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para ficar mais fácil para vocês. Após o voto vista do ministro Cristiano Zanin e dos votos do ministro Luiz Roberto Barroso e Dias Toffoli, todos divergindo do relator e dando parcial provimento aos embargos de declaração, para sanar a omissão quanto à violação do artigo 97 da Constituição da República, aderindo assim aos votos de Gilmar Mendes, Meus amigos, não houve violação do artigo 97. Essa decisão de divergência do ministro Zanin foi uma decisão equivocada, tentando jogar pelo tapete aqui toda a regularidade do processo. Então, ele pretende anular a revisão da vida toda, mas não vai conseguir. Por mais que tenha adesão desses outros ministros aqui, eles não vão conseguir. Por quê? Porque a justiça está do nosso lado e tem um grande defensor da revisão da vida toda, que tem uma grande presença no STF, o ministro Alexandre de Moraes, e por isso o ministro pediu aqui a revisão da vida toda. Também aqui prosseguindo, o destaque aqui, pedido de destaque, seção 24/11/1/12, como que vai ficar o processo? O processo vai ser reiniciado. Nesse momento, meus amigos, nós temos 10 integrantes no STF. Vai entrar mais um, que foi indicado agora, possivelmente o nome de Flávio Dino, que é o ministro da Justiça, foi indicado agora pelo presidente para compor os quadros do Supremo Tribunal Federal, porém, nesse caso, ele não terá voto. Isso mesmo, o ministro que entrar aqui, independente seja o Flávio Dino, se passar, eu acredito que vai passar sim, porque até hoje o Senado nunca reprovou um nome indicado pelo presidente. Também, caso não seja ele, seja outro ministro, não tem problema nenhum. Por quê? Quando o julgamento é reiniciado, o voto do ministro que não está mais lá por motivos de aposentadoria, que se retirou do STF, esse voto continua válido. Vocês lembram lá no julgamento em dezembro o que aconteceu? O ministro Marco Aurélio, que começou a votação, que era o relator original da revisão da vida toda, ele já tinha proferido o relatório, já tinha proferido o voto dele a favor da revisão da vida toda. E, diante disso, o ministro Cássio Nunes Marques, numa tentativa ali de reverter a decisão, quando já tinha formado a maioria, então o julgamento naquele caso já estava finalizado. Todos os ministros já tinham votado e tinha ganho a maioria dos processos. Ele foi lá e pediu um destaque. Para quê? Para atrasar o processo naquela época, e o processo foi novamente confirmado. Tanto que, quando teve a votação expressiva lá em dezembro de 2022, todos os ministros falaram, olha, esse caso é muito simples, todos os ministros já votaram aqui, não tem o que discutir mais, não sei por que houve esse pedido de destaque, foi um pedido meramente protelatório. Então, o voto naquela época do ministro Marco Aurélio foi um voto válido, o voto dele valeu, ele saiu, entrou um novo ministro, o ministro André Mendonça, mas o André ele não teve voto na decisão lá
em dezembro de 2022. Então o voto dele, ele não teve participação na votação. Agora ele vai ter sim a participação nos embargos, porque é um novo julgamento de um recurso e esse recurso ainda não foi, e ele não tinha sido iniciado, então ele não entrou na vaga de algum ministro que já tinha votado. Agora a ministra Rosa Weber pegou muito sabiamente, antes de sair do STF, ela saiu, mas já deixou o voto dela registrado, porque ela sabia que mesmo que recomeçasse a votação, o voto dela seria preservado. Então, meus amigos, a boa notícia, quando reiniciar agora o julgamento da revisão da vida toda, nós já temos um voto favorável para a revisão, que é a ministra Rosa Weber. E então não pode ser mudado pelo novo ministro que vai entrar no STF. Acredito que agora, final de ano, já ocorra a sabatina e ele já entre para compor os quadros, para completar os quadros do STF. O STF são 11 ministros, hoje estão com 10, por causa da aposentadoria recente justamente da Rosa. Então, meus amigos, já temos um voto. Os próximos passos vai ser o início do julgamento, com um voto já a favor da revisão da vida toda. O ministro relator Alexandre de Moraes, possivelmente, quase com certeza, vai defender também a regularidade do processo, enfaticamente, porque esse ponto já ficou decidido no julgamento. Então tem tudo sim para dar certo, estamos bem confiantes com a atuação, ainda mais depois desse pedido de destaque, que vai ser oportunizado a demonstrarem a regularidade na prática, falar com outros, porque o virtual é muito simples. Ele pega, coloca o voto dele lá, escreve um papel, coloca o voto dele lá e pronto. Se o outro ministro quiser aderir ou não, ele fica à vontade. Então os ministros não falam, não precisam justificar os votos, ele apenas adere à conduta do outro. Então, meus amigos, é isso. Para todo mundo ainda que não entrou, muito cuidado com a possível modulação de efeitos também. Vamos ficar de olho. Se você tem direito, se você contribuiu anterior a 94, compensa ver se é favorável para você a revisão da vida toda, entrar com o processo. O tempo vai passando, cada mês que passa é um mês lá atrás que você deixa de receber, ou é um mês lá atrás que vai pegando a decadência também, depois fica mais difícil para querer afastar a decadência. Tem casos que afasta, sim, mas fica um pouco mais difícil. Então, se você ficou com alguma dúvida, entre em contato aqui com a nossa equipe de especialistas, através do telefone 449-9868-3378, nosso escritório também, através do telefone 61-98522-0420. Eu quero agradecer quem me acompanhou até aqui, deixar um grande abraço e um excelente final de semana, um excelente final de ano aí, muita prosperidade para vocês e suas famílias, e vamos com tudo aqui, saindo novidades, nós voltamos aqui direto para vocês. Um grande abraço, tchau, tchau.